Graça e paz, irmãos e irmãs, que a bondade do Senhor, a graça do Senhor esteja contigo. Você que vai estar ouvindo esse vídeo, quero hoje falar sobre a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Para que ouvir a voz de Deus? Nós sabemos que a voz de Deus ela é extremamente importante porque ela vai determinar a sua trajetória, o seu caminho, onde você vai chegar. Ou você anda na direção da voz de Deus e chega em um determinado lugar, ou você anda na direção da sua própria consciência, do seu próprio caminho e chega em outro lugar. Então a voz de Deus, que para talvez a maioria das pessoas não tem muita importância, ela tem extrema importância. Pouco se fala sobre ouvir a voz de Deus. A maioria das pessoas cristãos, elas estão acostumadas a viver a sua própria vida de forma bem que natural. Então, cada um segue o seu curso de forma natural, como se elas não precisassem da direção de Deus. E a grande parte dos cristãos, eles acabam recorrendo a Deus quando aperta a situação. Agora, no dia a dia normal, eles não recorrem a Deus, eles não colocam na direção de Deus as suas coisas, a sua vida, a sua casa, a sua profissão, sua família, seus bens, eles não colocam na direção de Deus, a maioria dos cristãos. E eles apenas recorrem a Deus quando o aperto bate, quando vem a tribulação, quando vem o problema, quando vem a dificuldade. Então eles vão orar e pedir a direção a Deus para aquela coisa. Mas eles deveriam ter pedido a direção a Deus antes de chegar até aquele lugar que eles chegaram. Então por isso que ouvir a voz de Deus é de extrema importância. Então, a primeira pergunta que eu quero tentar responder é: para que ouvir a voz de Deus? Interessante, eu quero colocar aqui o exemplo do rei Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Não vou ler tudo, mas vou ler o versículo 6, o versículo 10 e 11. Diz assim, E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E chegando a eles, ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse ao povo, disse o povo, cada um a seu companheiro: que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então, o próprio Samuel tinha havido dado uma ordem para Saul, e Saul entraria num grupo de profetas e profetizaria. Aí, por isso que eu fiz a pergunta: para que ouvir a voz de Deus? Então, é interessante que antes de Deus colocar Saul como profeta, antes de Saul ser ungido antes de Saul ser ungido a rei, o que aconteceu? Deus colocou a unção profética nele. E para que Deus colocou a unção profética em Saul antes de ungir ele a rei? Porque você já sabe que o profeta é aquele que ouve a voz de Deus. O profeta é aquele que ouve a voz de Deus e traz a direção de Deus para o povo. Quando você vê, principalmente, a atuação dos profetas no Antigo Testamento, você verá que Deus chega para o profeta, dá uma direção, fala para ele, o profeta repete
aquela direção, aquelas palavras que ouviu de Deus para o povo. Então, a unção profética, ela vem para te dar sensibilidade. Eu fiz o gesto no ouvido, porque com o ouvido que você ouve, mas nós entendemos e compreendemos que quando Deus fala, Ele fala no seu espírito, dentro de você. Mas o que é unção profética? A unção profética te dá sensibilidade à voz de Deus. Então, antes de ser rei, Saul deveria ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque assim ele não faria as coisas conforme a sua própria vontade, mas faria as coisas, reinaria sobre Israel na direção dada por Deus. Então Deus daria a direção ao profeta, no caso ao rei Saul, e ele, ouvindo a voz de Deus, por causa da unção profética que veio sobre ele, ele levaria o povo a um caminho correto, a um caminho bom, que agradasse a Deus. Percebe? Então a unção profética, ela é extremamente importante para que você possa ouvir a voz de Deus. E é por isso que Deus havia ungido Saul a profeta. Quando ele entra no meio dos profetas, ele começa a profetizar, e ao profetizar ele tem uma sensibilidade aguçada para ouvir a voz de Deus, porque o profeta ele fala aquilo que ouve de Deus. Então ele teria uma sensibilidade maior para poder ouvir o que Deus quer para o povo. Então, antes de ser rei, ele recebeu a unção profética. Foi para isso que Deus deu essa unção para ele. Entende? Então, assim, vou dizer uma coisa para você. Você que quer trabalhar na obra de Deus, antes de trabalhar na obra de Deus, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Porque senão você corre o risco de fazer coisas que Deus não mandou você fazer. Você corre risco de estar em lugares a qual Deus não mandou você estar. Você corre risco de aceitar propostas que Deus não mandou você aceitar. Então, olha a extrema importância de você aprender a ouvir a voz de Deus. A maioria dos cristãos, eles não têm o costume de ouvir a voz de Deus. Não tem o costume de perguntar para Deus se é isso mesmo que é para fazer. Qual a direção que Deus tem para a vida deles? Então, tome cuidado. Segunda pergunta é como ouvir a voz de Deus. Então, para você ouvir a voz de Deus, como eu falei, Deus ele fala de forma audível? Sim, isso é fato. Nós temos Samuel, quando ouve a voz de Deus, ainda criança. Quando Deus fala para Paulo, tem vários exemplos na Bíblia que Deus fala de forma audível, mas a maioria das vezes que Deus vai falar com você, Ele vai falar de dentro de você, porque o seu espírito está dentro de você. Então o Espírito Santo fala no seu espírito. É do seu espírito também que provém as línguas. Lembra que Paulo fala que o espírito ora bem? Porque o espírito fala diretamente com Deus quando fala em línguas. Então é desse espírito que você ouve a voz de Deus, porque Deus, através do Espírito Santo, fala no seu espírito, por isso que vem de dentro de você. A voz vem de dentro. Isso, é claro, Deus pode falar com você audivelmente, mas isso são coisas mais raras de acontecer. Na maioria das vezes Ele vai falar de dentro e você vai ouvir a voz dentro do seu espírito. Então, o que acontece? Uma das formas você precisa aprender a entrar na presença de Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus. Você precisa entrar na presença de Deus. Então, não dá para você chegar e ficar ouvindo a voz de Deus. Naturalmente, a gente não consegue ouvir a voz de Deus assim. Por quê? Porque esse mundo ele causa muita distração. O mundo tem muitas coisas que distraem, muitas coisas que chamam a sua atenção, visual, audível. Então tem muita coisa à sua volta que está chamando a sua atenção e essas coisas vão impedindo você
de ouvir a voz de Deus. Então a melhor forma de você fazer é você entrar dentro do teu quarto. E entrar dentro do teu quarto na presença de Deus. Então começar a entrar na presença de Deus, gastar tempo com Deus, tempo com Deus. E esse entrar dentro do teu quarto não é aquele movimento que normalmente a gente faz ou fazia, muita gente faz ainda, é você entrar para orar e você fica lá 1 hora falando, fala e depois sai. Você não dá tempo para Deus falar. É você entrar na presença de Deus. É muito mais do que você ficar 1 hora falando. É você estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é diferente de você ficar falando. Você pode falar andando na rua, trabalhando onde você quiser. Você pode falar com Deus. Então eu estou convidando você não a ficar falando. Eu estou convidando você a você entrar na presença de Deus para ouvir o que Ele quer falar com você. Ouvir o que Ele quer falar com você. É diferente, entende? Diferente. Olha só. Você precisa entrar na presença de Deus. Para entrar na presença de Deus, você precisa manifestar interesse, fome, sede. Você precisa se humilhar. Você precisa depender dEle. Você precisa deixar Ele vir. Deixar Ele falar com você. Então, você precisa, como Moisés no Monte Sinai, entrar na nuvem de glória. Quando você entra na nuvem da glória, então fica fácil de você ouvir a Deus. Quando você está fora da nuvem, fica difícil. Quando você entra na nuvem de glória, então a voz de Deus vai ecoar. E aí você vai começar a perceber algumas coisas que Deus vai falar. Inicialmente, Deus, Ele não fala frases completas. Ele dá pequenos comandos. O Espírito Santo, dentro de você, Ele te dá pequenos comandos. Esses pequenos comandos são uma palavra ou 2 palavras. Quando você entra na presença dEle, Ele começa dessa forma, para que você possa começar a se acostumar com a voz dEle, com a direção dEle. Para que você possa se acostumar com aquilo a qual Ele quer fazer. Então, Ele vai te dar pequenos comandos, e nesses pequenos comandos você vai começar a definir, a ouvir e a praticar esses pequenos comandos, porque existe também como se fosse uma regra, né? Uma lei. Se Ele te dá um comando e você não obedece, quando Ele for te dar outro comando de novo, você não obedece, Ele te dá um comando e você não obedece, então os próximos comandos Ele não vai te dar, porque Ele já está vendo que você não é obediente. Você precisa ser obediente aos comandos. E aí você precisa também aprender a ser dependente, porque a gente não aprendeu a ser dependente. A gente não aprendeu a colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus. Então a gente precisa entregar tudo que nós temos na mão de Deus e ser dependentes totalmente. Totalmente dependente. Então, você, ao acordar, você convida o Espírito Santo. Espírito Santo, vem fazer parte da minha vida hoje. Quando você sai de casa, você convida Ele, Espírito Santo, estou saindo de casa agora, venha guiar minha trajetória. Antes de você fazer qualquer negócio, você coloca nas mãos dele, Espírito Santo, tem esse negócio para me fazer. Eu posso ou não posso fazer? Antes de você entrar em qualquer relacionamento, você vai perguntar, Espírito Santo, eu posso ou não posso entrar? Ele vai te dar a resposta, sim ou não. Aí vai depender da sua obediência. Você precisa aprender a ser totalmente dependente. Então as pessoas elas entram em relacionamento sem perguntar para Deus. E aí acontece muitas coisas erradas, depois elas vêm questionar. Ô Deus, o que eu faço? Tal, procura pastor, procura líder, tal, relacionamento não dá certo. Mas ela nem perguntou para Deus antes se deveria entrar no relacionamento. Elas vão para determinada igreja e aí submetendo a uma determinado líder sem perguntar para Deus. E aí começa a desandar as coisas, daqui a pouco ela não sabe o que está acontecendo.
Elas entram em algum lugar, entendeu? Sem perguntar para Deus, compra coisas sem perguntar para Deus, compra casa, carro, ou compra objetos mais simples sem perguntar para Deus. E aí, daqui a pouco perde, acontece alguma coisa, ela não perguntou. Ela não pediu a direção de Deus. Então nós precisamos aprender a ser dependentes nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Você está precisando comprar um celular? Pergunta para ele. E aí, Deus? Percebe? O que eu estou falando para você aqui, você não ouve em qualquer lugar. Parece loucura. Você tem que perguntar para o Espírito Santo se você deve comprar esse celular ou aquele, ou se você deve comprar celular ou não. Isso existem coisas as quais Deus ele te colocou, ele te deu autorização, autoridade para você decidir. Agora, quando você coloca a sua vida na direção dele, ele gosta que você seja dependente dele. Então você se torna muito mais do que um servo, você se torna um amigo, porque você se torna muito dependente, se torna um filho. Você vai além daquele relacionamento superficial de igreja e vai num relacionamento de filho, de pai para filho, onde o filho depende do pai. Percebe? Então, você precisa aprender a entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus, você precisa se desligar do mundo, das distrações. Entra no seu quarto, concentra em Deus, concentra seu pensamento em Cristo, liga a sua vida a Ele e fique falando. Pare para ouvir a voz dele. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E, para terminar aqui, ouvir a voz de Deus é um treino. Você precisa treinar ouvir a voz de Deus. Você vai treinando. Parece uma coisa assim que, mas é uma coisa humana? Não, porque tudo na vida é treino. Mesmo ouvir a voz de Deus é treino. O camarada, ele vai correr, então ele treina a correr. Na igreja, ele vai pregar pela primeira vez, ele não consegue desenvolver legal, então ele vai treinando, prega uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, daqui a pouco ele já está mais habilitado a pregar. É a mesma coisa, o camarada vai profetizar, Deus dá uma profecia para ele, dá uma palavra, ele fica meio assim, será que é de Deus, será que não é? Aí ele vai e fala, aí daqui a pouco Deus dá outra, ele vai treinando, daqui a pouco ele já está familiarizado com aquilo, Deus fala, ele faz, ele cumpre. Percebe? Tudo é treino. Mesmo ouvir a voz de Deus é um treino. Você precisa treinar. Ouvir a voz de Deus. E o melhor lugar é no quarto de oração. Amém? Deus abençoe sua vida e que você possa desenvolver a sua sensibilidade para a voz do Espírito de Deus, para que você possa seguir a orientação de Deus em todas as áreas da sua vida. Não apenas em uma área, mas em todas as áreas da sua vida. Deus abençoe.